meu sonho eterno. E em seu olhar encontrei o que faltava em mim. Nunca se sabe quando o vento pode mudar, mas não importa, com Cristo chegaremos lá. Ó meu amor, meu sonho eterno. E em seu olhar encontrei o que faltava em mim. Oh, nunca se sabe quando o vento pode mudar, com Cristo chegaremos lá. Ó meu amor, meu sonho eterno. E em seu olhar encontrei o que faltava em mim. Eu caminhei por muito tempo. Acerte a hora com a Cristal Gospel. 3h03. Você está na Rádio Cristal Gospel, transmitindo de Mogi das Cruzes, São Paulo, via internet, pelo site, aplicativo, Facebook e YouTube. Rádio Cristal Gospel, ao vivo. Participe de nossa programação se inscrevendo em nosso canal. Para receber as notificações e acompanhar os nossos programas, curta nossa página oficial no Facebook, @Rádio Cristal Gospel. Entre em nosso site, www.radiocristalgospel.com.br e baixe nosso aplicativo no Google Play. Clique no ícone do YouTube. Atendemos também em nossos telefones 11 47 96 2008, 11 99078 1523. Nossos estúdios estão instalados na Avenida Brasil 822, Sala 5, segundo andar, Mogi Moderno, Mogi das Cruzes, São Paulo. Rádio Cristal Gospel, a rádio da família brasileira. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cristal. Ao toque de 3 segundos, você vai ouvir Programa Sala de Visitas. Atenção, afiliados ao Grupo Cristal de Comunicações. Agora tem mais um programa da Cristal Gospel FM. Está entrando no ar pela Rádio Cristal Gospel, programa Sala de Visitas. Aqui você ouve e assiste pelas redes sociais visitas de pastores, pastoras, missionários, bandas, cantores e muita música, com a comunicação de Hamilton Luiz.
Segunda a sexta, às 9 da noite, a Cristal só toca música pra você curtir. Sequência máxima turbinada. É muita música. Você só curte aqui. Sequência máxima turbinada. Sequência máxima turbinada. Continue ligado na Cristal. Rádio Cristal Gospel. Refletindo o brilho da glória de Deus. Refletindo o brilho da glória de Deus. Quantos são mais que vencedores? Aí levante a mão! Cante comigo, ó! Quando a noite fria, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, joga a mão assim, ó. Teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Hamilton Luiz comunica com você. Fale com a gente. HamiltonRCVale@hotmail.com. O comunicador do povo. Boa tarde, alô galera, estamos chegando em mais uma edição do Sala de Visitas, hoje um sábado gostoso, não é? O nosso programa de sábado ele é especial porque quando tem visita no sábado,
A gente apresenta aqui às 15 horas um grande programa, sempre um entrevistado, um pastor, um mensageiro, uma banda, um grupo, um comerciante, um médico, uma médica, enfim. O nosso trabalho hoje é voltado ao povo e comunicando com o povo. Comunicação, direção geral de Hamilton Luiz, direção também de Maria Lúcia e Rafael Luiz. O nosso trabalho hoje é voltado para você ouvinte, que é a nossa meta na Cristal Gospel. Estamos começando mais um Sala de Visitas com os patrocinadores da nossa querida loja. Um abraço aí pro Otávio lá na Tuller, a fábrica de óculos. A Pizzaria Expressa também do nosso querido Rogério. Conosco o Fábio Ramos, que conserta aí os portões automáticos. Deu problema no portão, só falar com o Fábio Ramos. Daqui a pouquinho vamos colocar aí o endereço para você no rádio. E estamos também aqui na Rádio Cristal Gospel com o LRS Esquadrias. Alô, meu amigo Rogério, obrigado pela sua audiência, aonde quer que você esteja acompanhando o Cristal. RLS Esquadria conosco neste programa. Vamos começando aí hoje entrevistando uma pessoa importante, hein? Dr. Carlos Alberto Ranzani. Ele já está aí na tela para você. Ele é clínico geral, né? Com certeza um grande médico e especialista, atenção ouvintes, em cuidar de pessoas com dificuldade na vida, para ser feliz, para se comunicar. E ele está aí conosco falando sobre o seu trabalho e também vai falar para nós o que é a medicina psicossomática. Ele vai explicar com detalhes para você. Vamos dar o nosso boa tarde aí ao nosso querido Dr. Carlos Alberto Ranzani. Acertei o nome, doutor? Acertou. Boa tarde. Boa tarde. Um prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes. Recebê-lo. Só que na telinha que está aparecendo a grafia do nome é que está diferente. Ah, grafia do nome. Eu vou dar uma acertadinha ali. É Maravilha. R-A-N-Z-A-N-I. I. É I, não é I. Maravilha. Alô, Valdeci Carvalho, obrigado pelo carinho, viu? Se quiser alguma pergunta, obrigado aí pela qualidade nota 1000. Um grande abraço para você. O nosso querido doutor clínico geral Carlos Alberto Ranzani, ele é da cidade de São José dos Campos, doutor? Perfeito. Maravilha, terra boa, minha irmã mora lá. Sem dúvida. Com certeza é mais boa ainda. E tá calor demais lá em São José, né? Tá bastante aqui quente. Em Mogi, quente lá então. Tá mais quente ainda, no final da tarde, então. Maravilha. Tem sempre aquela chuva pesada. Verdade. Então, e tá agradável. Tá um tempo agradável, né? Aqui no estúdio, por exemplo, tá quente, mas tá um tempo gostoso. Muitas pessoas preferem o calor do que o frio. O que Deus mandar tá ótimo para mim. Eu acho que tem a ver muito com o quanto as pessoas precisam muitas vezes de mais calor. Estão acostumadas assim. Tanto é que tem muitas pessoas que se sentem muito incomodadas com frio, com o tempo escuro, sem luz, porque vivenciaram sempre dessa forma, isso faz diferença. Então, por isso é a grande preferência do calor. Maravilha. Bom, agora você vai ouvir aí o doutor, ele que é clínico geral, Carlos Alberto Ranzani. Quanto tempo de estrada de médico, doutor? Pois eu sou formado, na verdade, em 1980, tá? Trabalho em São José dos Campos desde 1983, fiz clínica geral, gastroenterologia, mas a minha visão sempre foi do cuidado da pessoa e do perceber, de conhecer, de entender e ajudar as pessoas no seu conjunto, no seu todo. Na verdade, para mim sempre medicina foi isso, não foi cuidar de partes da pessoa ou só do corpo, e sim da pessoa como um todo. E na verdade é isso que quer dizer medicina psicossomática. Na verdade eu até digo que medicina psicossomática é uma redundância, porque a medicina sempre foi voltada a ajudar a pessoa como um todo, a entendê-la, a compreendê-la, a entender como ela vive, o meio que ela vive, viver o seu interior e não só o corpo. Conforme foi crescendo no século passado, as especialidades, de início as especialidades eram para lidar com as dificuldades de cada parte, de cada sistema, que também foi, como foi crescendo o conhecimento de cada área, se entendeu que as especialidades lidariam com aqueles casos específicos de cada área, de um melhor conhecimento, de um conhecimento mais profundo. Mas, no fundo, o que acabou acontecendo é
elas se tornarem mais famosas e entenderem que aquele profissional que conhecia mais daquela área era o que ia resolver tudo. Isso levou a uma visão cada vez mais organicista, mais órgão do ser humano, mais partes do ser humano. E desde o início foi surgindo, então, um grupo, para você ter uma ideia, essa ideia surgiu lá por 1930, 1940, tanto é que uma das primeiras sociedades, que é a Sociedade Americana de Psicossomática, foi fundada na faixa de 1940, 45. Mostrando que, na verdade, existia um lado, existia uma especialidade, vamos dizer assim, que continuava entendendo e buscando entender e ajudar as pessoas no seu conjunto, no seu corpo, somático, e no seu psiquismo, na sua parte psíquica, mental, emocional. E a integração que isso tem, tanto na saúde quanto na doença. E quantas doenças, muitas vezes, têm a sua origem em sofrimentos emocionais, em desajustes emocionais. E é lógico, o indivíduo não vive sozinho, ele vive no meio, ele vive numa sociedade. E como ele interage com essa sociedade, né? Como que ele consegue se envolver, como ele consegue administrar seus problemas na sociedade, como ele consegue construir dentro da sociedade, ou pelo contrário, quanto a sociedade às vezes o sufoca. E então, a medicina psicossomática é essa, é aquela que o profissional médico, né, busca conhecer isso, né, e entender que a pessoa, ao apresentar um sintoma, seja emocional, seja corporal, o que é que tem por trás de uma dor, seja lá onde for, de uma má função, né? Como que está a vida daquela pessoa, como que está aquela pessoa em si, como que estão aquelas emoções, as relações dela. Então, de uma forma geral, isso é o que é chamado de psicossomática. E como eu disse, para mim, isso sempre foi a medicina, né? Não uma medicina que vê só partes, só pedaços, né? Sim, sim. E é um estudo bonito, né? Porque vocês estão cuidando do ser humano, né? Embora a gente sabe que, às vezes, uma doença que causa pânico na pessoa, às vezes um órgão está com problema e a pessoa totalmente fica destruída por dentro, ela deixa de ter aquela confiança, né? E ela precisa de uma confiança, principalmente no seu médico. Como que você lidar com isso, doutor? Você que é um médico já de muitos anos, né? De repente você precisa ter uma conversa mais chegada com o seu paciente em relação ao que ele está passando. Isso também não é fácil, né? Você tem que saber levar uma notícia boa e uma notícia mal para ele, né? Mas eu acho que por trás de toda essa base, de toda essa atuação, na verdade, existe toda uma base. Uma das principais coisas, ao meu ver, é o respeito. É o paciente sentir o respeito que você tem pelo ser que está ali na frente. Sim. Não é um órgão que está sentado na minha frente, não é um estômago, não é um intestino, não é um pulmão, é uma pessoa. Respeitar essa pessoa. Por exemplo, muito frequentemente eu digo para as pessoas, felizmente o meu papel aqui, eu não sou juiz de direito, eu não estou aqui para julgar as pessoas, eu estou aqui para entender as pessoas. Então, ao você colocar-se respeitando essa pessoa, respeitando o que ela te traz, as ideias, os pensamentos, não é classificando se ela está certa ou está errada, ela que tem que viver isso com tudo. Então, isso acho que é um dos pilares. Isso oferece confiança para a pessoa. Confiança é outra coisa que é fundamental no nosso relacionamento. A gente vai criando com o paciente uma relação de confiança que, junto com o respeito, formam bases sólidas. Outra coisa é o conhecimento, né? Dentro desse processo, por exemplo, nós na Escola de Medicina, mesmo na nossa época, antes recebíamos uma formação geral, mas uma formação muito mais do corpo. Eu fui então buscar o conhecimento muito mais amplo da parte emocional, da parte psíquica. Fiz o curso de psicossomática, tive um grande mestre, uma pessoa sensacional, que foi o Dr. José Fernandes Pontes, que foi uma das pessoas que implantou e lutou muito por essa ideia dentro do Brasil. Um mestre, uma pessoa que eu admiro, já falecido, já faz uns 15 anos que ele faleceu. Depois disso, eu fui fazer um curso de psicanálise, eu fui fazer a formação em psicanálise, aprofundando cada vez mais o conhecimento psíquico.
Em seguida, como busca de recursos medicamentosos, já que na faculdade a gente recebe os princípios básicos da alopatia, eu fui fazer também a minha formação em homeopatia, então eu uso hoje tanto a alopatia como a homeopatia, depende da necessidade de cada paciente. E junto com a homeopatia, fui me aprofundar de uma forma séria também dentro do uso do floral, por exemplo, os florais de Bach, principalmente, que são os originais e os verdadeiros. Então, eu acho que em cima disso, respeito, confiança, conhecimento, você vai oferecendo tranquilidade para o paciente se abrir, ele se colocar. Tá? Essa via de comunicação torna as coisas muito mais fáceis. Torna muito mais fácil o paciente se colocar de uma forma autêntica, verdadeira, honesta, não só comigo, principalmente com ele. Isso abre um canal de comunicação muito grande, tanto para a gente lidar com as coisas difíceis, né, como com as coisas mais fáceis, e o paciente entender que eu estou ali para ajudá-lo, compreendê-lo. Não sou eu que vou resolver a vida dele, eu estou ali para ajudar que ele principalmente se encontre. Porque eu acho que grande parte do sofrimento hoje das pessoas vem delas estarem distantes delas mesmas, do seu interior, da sua própria identidade. Pra você ter uma ideia, é muito comum eu fazer uma pergunta para os meus pacientes: quem é você? Sim. E a resposta que muito frequentemente eu ouço é: nossa, doutor, que pergunta difícil. Eu até brinco, peraí, eu não estou perguntando coisas tão complicadas antes da eleição do presidente. Quem que vai ser o próximo presidente? Sim. Qual é o número da Mega Sena? Quem é você? Quem é você? E as pessoas se sentem perdidas. Elas param e começam a olhar para o teto, para o lado. Nossa, que dificuldade. Não deve ser fácil, né? Você vê como que elas estão distantes, longe de si próprias. Verdade. Tá? Se amar um pouco mais, né? E aí, saber o que ela vai hoje, o que ela pode comer, o que ela pode comer que possa fazer mal para ela. Ter esse cuidado com ela, como ela tem com as pessoas, ela tem com outras pessoas, da família ou não, ela tem com ela mesma, né? Sim. Olhar para dentro de si. E, por exemplo, hoje é muito comum as pessoas usarem termos vagos também. Estou ansioso, estou estressado, estou nervoso. Numa prova, às vezes. Mas são termos que, no fundo, eles são muito gerais, né? Eles não dizem muito, não. Tá? Por exemplo, embora seja muito comum, crise de ansiedade, ou mesmo, como você falou, pânico, as pessoas não têm ideia muito clara do que seja isso. Sim. É igual um pouquinho ao que a gente usa a palavra, muitas vezes, palavra coisa. Né? O que é coisa? A palavra coisa quer dizer. Verdade. Né? Então, no fim, ela não especifica nada. E se você não especifica o que está acontecendo, o uso de um objeto, o que você não sabe direito com o que você está lidando. Você tem que dar uma informação correta, né? Imagine, então, com as emoções, com os sentimentos. Que a pessoa ela não sabe direito o que ela está sentindo, medo, que tipo de insegurança ela tem. Sim, com certeza. Então, se você não sabe o que você tem, como que você vai lidar com o que você tem? Né? É verdade. Então, isso tem criado, acho que muito dos desassossegos e dos sofrimentos vem desse desencontro consigo mesmo, dessa dificuldade de se conhecer e de saber, no fundo, quem ela é mesmo. Hoje, no Brasil, posso colocar no nosso país, as empresas, elas praticamente têm aquele arroz e feijão do exame no funcionário. Tem que ser feito. Você acredita que hoje o ser humano ele faz o exame devido às empresas obrigarem a ele mesmo se cuidar e a empresa querer saber como que ele está? Ou você acredita que tem muitas pessoas que mesmo sem estar na empresa faz o exame porque precisa saber se tem alguma doença ou não, como é que está o órgão ou não? Uma pergunta meio delicada, né, ou não? Não, eu acho que ela é muito boa, inclusive, ela é muito propícia. Porque é o seguinte, respondendo diretamente à sua pergunta, muita gente faz porque realmente tem uma obrigação de fazer. Mas aí, isso, assim, foi como você me perguntou. Mas acho que antes disso tem uma coisa muito mais importante. Tanto é que muitas pessoas, até colegas, ficam chocados com o que eu vou colocar agora. Eu acho que está havendo um equívoco muito grande de ensinar para as pessoas, de orientar as pessoas o que é prevenção. Está sendo dito para as pessoas que são os exames que dizem o que está acontecendo.
Está sendo dito para as pessoas que prevenção é fazer exames. Tem algo que vem bem antes, que é justamente isso que a gente está falando. Prevenção, o pilar principal de uma prevenção é você se conhecer. Por quê? O nosso corpo avisa que ele está doente. Não só o corpo, nosso sentimento, a nossa alma, sim, a nossa não mente, fica legal, o nosso espírito, ele te avisa, verdade, ele te passa uma informação. Existem doenças silenciosas? Existem, mas elas não são tão frequentes, são raras até, são pouco frequentes. A maior parte das doenças te mostra que está chegando, que você não está bem. E às vezes, antes da doença física, você já tem sentimentos mostrando que você não está bem. Agora, se você não se conhece, você não tem um referencial. Você não percebe que houve uma mudança. Tá? Então, por isso que é tão importante, é o fundamental da prevenção, o pilar principal é você se conhecer. Porque aí você vai começar a perceber rapidamente as mudanças que acontecem. Esse é o pilar número 1. O pilar número 2 é você não deixar para lá essas informações. É você não escutar o seu corpo, é o grande erro. Você não escutar aquelas as informações. É como você ter ali num painel, por exemplo, do seu carro, uma luzinha que acende e porque ela está te incomodando, você vai lá e põe uma coisa em cima, você veda, ou até quebra a luzinha porque ela está te incomodando. Você ignora uma advertência. Esse é um passo importante. Não ignore o que o teu corpo, o que o teu interior te manda como mensagem. E vai procurar esclarecer. Não é aquela história, toma um remedinho, isso aqui passa, daqui a pouco isso passa, e vai deixando. Agora eu não tenho tempo. Esse é um grande erro. Esses são os 2 pilares fundamentais da prevenção. Com isso, ir procurar um profissional sério que vai te atender, que vai entender o que você está fazendo. Muitas vezes, com uma boa informação, ele já vai saber o que está acontecendo. Ele pode solicitar depois alguns exames que vão completar essas informações iniciais e aí já ter a informação do qual é o problema. Quando você só faz os exames e aleatoriamente, sei lá, cada 6 meses, cada 1 ano, tudo isso, você está dando um tiro no escuro. E mesmo assim, por maior que seja a lista de que alguém faça, você está pegando algumas patologias. Pode ser mais frequente? Pode ser mais frequente, mas você não está pegando todas. Então, você não, é uma forma de... É prevenção, mas eu acho que é muito frágil, muito aleatória. Olha, literalmente, é um tiro no escuro. Eu acho que o trabalho, por isso que eu acho que é muito válido essa oportunidade que vocês oferecem e estão me oferecendo, de mostrar que o mais importante, na minha forma de entender, o pilar principal é esse. Se conheça, se observe, defina quem você é. Porque além de você descobrir as alterações pequenas que te mostrem de doença, de sofrimento, pode ter certeza, você vai achar coisas boas também suas que você não conhecia porque você não se conhece, você não se percebe. Né? Então, se conhecer é fundamental, tanto para você perceber os problemas, como para você descobrir recursos, talentos, sensibilidades que às vezes você nem tinha percebido que tinha. Sim. A gente tem um exemplo muito grande, quando chega o mês de novembro, a gente vê o novembro azul, né? O exame de próstata. E tem homens que falam, eu não faço esse exame, mas nem que a vaca tussa, né? A gente acompanha muito isso aí. E hoje já tem exames que é feito com exame de sangue, né? Para você que é um médico, doutor, o exame, vou dar um exemplo do exame de próstata. O melhor exame que tem que ser feito do exame de próstata é o toque do médico ou o exame de sangue também mostra se ele tem algum problema na próstata ou não? Não, o exame fundamental é o exame de próstata. E melhor ainda, se o urologista é aquele urologista que te acompanha. A relação médico-paciente é uma relação, como a gente estava dizendo, de confiança, sim, de conhecimento. Então, quanto melhor você conhecer aquele profissional e aquele profissional te conhecer, tudo vai ficar muito mais fácil de ambos os lados. Então, para a próstata, para o homem, primeiro é ter uma relação o mais longa que for possível com um urologista e ele te conhecer. O exame de próstata é fundamental. Eu acho que isso mostra o seguinte, o quanto os preconceitos, o quanto os tabus matam.
atrapalham a saúde. Você falou que eu ia perguntar. Tá? Então, é fundamental esse início de processo. Se o urologista te conhece bem, ele examinando a próstata, dali para frente ele pode traçar, junto com aquela pessoa, levando em consideração até os antecedentes pessoais, se aquela pessoa já teve problemas prostáticos ou não, antecedentes familiares, tá, que ele possa genético, ter, né? que trazem aí um padrão genético, tá? Aí sim, começar a montar uma estratégia que vai ser a melhor estratégia para aquele paciente. Essa é a história que acho que ao meu ver, é um defeito até da população brasileira, de ir pelo jeito mais fácil. Sim. Que vou sofrer menos, imagina, toque, né? Então eu vou fazer o exame de sangue é mais fácil, eu passo menos incômodos, papapá. Gente, nem sempre, aliás, eu ia dizer que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Eu vou completar. Na verdade, muito frequentemente, o caminho mais fácil, ele só te ilude. Ele só te leva a uma expectativa que você vai resolver tudo facinho. O paciente também não pensa do lado do médico, né? No começo, depois de um certo tempo de trabalho, ele pode até não ligar muito. Mas também para o médico fazer um exame desse também, para ele é um pouco difícil, né? Ele tem que ver que o paciente tem que estar tranquilo. Não é verdade? Sim. Por exemplo, não é fácil para o médico também, não. O meu urologista eu conheço há quanto tempo, né? Por coincidência, ele foi até meu professor no cursinho, quando ele era estudante, por coincidência. E, sem dúvida, por isso que eu digo que essa relação, quanto mais de confiança ela for, mais fácil vai ficar para os dois lados. Fica mais tranquilo, ele vai ficar mais confiante. Tranquilo. Para o paciente vai ficar mais fácil, para o médico ele vai se posicionar mais fácil, né? Então, realmente, tá? Tudo caminha de uma forma melhor. Verdade. Bom, estamos aqui com o Dr. Carlos Alberto Ranzani, lá de São José dos Campos, e ele veio, né, dar praticamente aí uma aula pra gente, principalmente explicando o que é medicina psicossomática, que ele vai depois dar mais uma pincelada pra gente. Eu perdi a minha mãe há 6 meses, praticamente 6 meses, com um mal de Alzheimer, né? Ela faleceu com Alzheimer. Na nossa família, por exemplo, nós também temos essa tendência a ter um Alzheimer futuro. Como que a gente faria para não ter o que a minha mãe sofreu, o que a minha mãe passou? Então, o Alzheimer é uma doença que ela tem sido cada vez mais estudada. Sim. Mas, na verdade, ela deriva de um campo muito mais amplo, que são as demências. Antes, na verdade, não é que não existia o Alzheimer. Ela falava, olha, ela caducou, a vovó caducou. Né? Eu já ouvi muitas pessoas falar em outras famílias assim, né? Nossa, a avó ficou doida. E ela geralmente se isolava, essas pessoas. Sim. Até mesmo a medicina não dava muita atenção para isso. Que coisa, hein? Você vê. É igual, por exemplo, que se faz, a forma de atuar, síndrome Down, o mongol. Era aquela criança que ficava excluída, ficava escondida, que a família tinha vergonha. Com certeza. A própria medicina não era muito atuante, né? E você vê a diferença que fez a partir do momento que a gente estava falando, por exemplo, dos preconceitos, da hora que começou a se vencer os preconceitos e se considerar e se respeitar essas pessoas, tá? O quanto vem havendo de evolução, o quanto hoje você vê as pessoas com síndrome de Down muito mais presentes na sociedade, com talentos incríveis. Outro dia assisti uma apresentação de um rapaz músico sensacional, né? Então, a mesma coisa vem acontecendo em relação à velhice e os problemas que ela traz, o envelhecimento, né? Até tirando um pouco, às vezes, esse termo que para muita gente era pejorativo, do envelhecer, trocando pela terceira idade, né? E então, nesse processo da própria medicina e conhecendo, é que também começou a se estudar mais e um dos pesquisadores definiu melhor. Sim. Então, embora seja ainda uma doença, né, já com um certo padrão, ela ainda é muito estudada e ainda não tem uma causa tão clara quais seriam os porquês, qual o fator, se o fator genético é o mais significativo. Agora, algumas coisas já são muito claras, né? O quanto é importante você manter a sua vida em atividade, a sua vida mental também, o seu uso do cérebro, não aposentar o seu cérebro, né? Por exemplo, tanto é que uma das recomendações mais presentes hoje, né, dos neurologistas,
é para que se mantenha uma atividade cerebral, não se acomode. Por exemplo, mesmo que o cara se aposente, vá estudar uma outra língua, vai fazer pintura, vai fazer uma outra Sempre atividade, uma ocupação, sabe? E alguma coisa que não é uma obrigação mais, que te ilumine aquilo que você faz e olha que delícia que eu fiz, né? Quer dizer, esse tipo de atividade é fundamental, tá? Eu já vi casos também de Alzheimer, teve colegas que também já viram, que a pessoa começou a ter um declínio importante da parte neurológica, cognitiva dela, depois de um grande choque. Às vezes a doença ou a morte de um filho, uma mãe, um pai que perde um filho, que é uma das dores mais pesadas que existem. Às vezes um choque, uma decepção muito grande, tá? Nós já vimos casos que dali para frente, situações em que a pessoa não conseguiu resolver um trauma, um sofrimento, e dali para frente a pessoa começa a cair, tá? Então, eu tenho um pensamento comigo, não levei isso para os irmãos, apenas comentei com minha irmã. Quando nós fizemos uma festa para minha mãe de 80 anos, que ela recebeu muita alegria nessa festa, a gente colocou um vídeo lá de fotos antigas, né? Montamos um vídeo, fizemos uma festa bacana. Nós percebemos que depois dessa festa, ela caiu muito. Pode ser um lado emocional que tocou nela também? Ao meu ver, foi. Não tenha dúvida. Eu não acho que isso tenha sido uma pura coincidência. E depois ela não conseguiu mais... Agora, o que tocou, né? Quer dizer, tem muita gente, por exemplo, eu tive a mãe da minha mãe, faleceu batendo aos 90, acho que aos 100, 98, 90. E ela era uma pessoa sempre com metas, né? Era assim, as metas dela podiam ser simples, mas era assim, não, eu vou fazer a coxa de tricô para a cama do meu bisneto, do meu neto que vai casar. Sim. O meu bisneto vai nascer daqui a tanto tempo, então eu tenho que fazer o sapatinho, a luvinha, o casaquinho dele. Então, ela tinha metas, a gente até brincava com ela, você está embromando o chefão lá de cima, hein? Você está enrolando. Não, né? Porque ela ia criando metas para ela, né? E era uma pessoa sempre muito alegre, ativa. Eu brinco que o problema era assistir jogo de futebol do lado dela, que ela te chutava, ela vibrava, ela, tá? Muito bacana. Dinâmica. Por exemplo, meu pai tem 93, cuida da horta dele, Google Maps para ele passeia, né? YouTube. Então, eu acho que isso, minha mãe também, minha mãe tem 87 Ele tem uma saúde perfeita. Tem a horta dele em casa que ele cuida. Olha. Tá? Minha mãe tem 87 e também tem uma vida muito ativa. Então você tem os dois. Eu tenho, infelizmente. Que bênção. Então, você vê o seguinte, eu acho que isso é fundamental. Pode ser que no caso da sua mãe, alguma coisa ali o chocou, ou ela possa até ter pensado, olha, a minha meta já fiz. Alguma coisa assim, porque, quer dizer, o que foi efetivamente, agora nós entramos quase na adivinhação, mas que eu não acho que tenha sido pura coincidência depois disso. Ela morreu na realidade com 85 para 86 anos, mas dos 80 para cá, depois daquele dia da festa de aniversário, ela já ficou de cama, já começou a ficar ruim, e só dando problema. Eu, por exemplo, teve um amigo, um casal amigos que eu conheço, que a mãe chegou aos 100. E foi uma festa, fizeram a festa. Ela também muito ativa, dinâmica, lúcida, né? E todo mundo, agora entrou na festa do centenário da Rainha Mãe. Esse colega, esse amigo colocou tudo isso. Ela fez 100 anos, alguns meses depois. Faleceu. Quer dizer, então são algumas coisas que você fala, é muito a gente falar nessa hora, é coincidência, né? Por isso eu acho que são coisas que importantes para a gente pensar mais longe, além daquelas primeiras aparências. E também, é claro, a gente sabe que o corpo, uma hora, ele tem que se entregar, né? Uma realidade. Independente do ano de cada um, né? O que nesse 80, universo 90 ou 100 dura eternamente, né? Então, Deus criou. E já que nós falamos sobre a durabilidade em relação, no finalzinho agora do papo, né? O corpo tem a sua durabilidade, com certeza. A sua validade. Até pessoas brincam, você já está fora da validade. Até para arrumar empréstimo é difícil. Numa certa idade. Certo. Com certeza. O que você, doutor, em relação à religião, a pessoa que tem fé em Deus, em Jesus Cristo, o que a religião e a medicina eles podem fazer juntos? Por exemplo, com certeza Deus deixou os médicos para curar na terra,
Isso é uma benção, porque eu sempre falei e falo, eu admiro um médico porque todos os trabalhos são importantes na face da terra, mas um médico, eu ponho entre aspas, por quê? Ele lidar com vidas, ele lidar com o corpo da pessoa, né? E ele também tem que ser tocado por um outro médico que possa vê-lo. Até onde ele mesmo pode se ajudar, tudo bem, mas com certeza eu creio que você também tem um médico, como você falou que tem aí o urologista, né? O cardiologista. O que você vê hoje sobre a medicina e a religião? Ou melhor, a medicina e a fé, eles andam junto ou tem um obstáculo? Eu acho que hoje o que eu sinto é que houve um distanciamento. Eu acho que a medicina atual, pelo menos se eu estiver sendo injusto à medicina e aos colegas, me desculpem, mas é como eu sinto, eu acho que a medicina hoje está se colocando, hoje assim, já de algum tempo, de uma forma muito técnica, muito orgânica, muito máquina, tá? E com isso fica só o papel da pessoa, do profissional. Quer dizer, cada profissional pode ter a sua postura, tá? Mas assim, quando a gente... E aí sim, ele ser mais voltado a uma fé, a um cristianismo, a uma religião, a confiança, né? Agora, a medicina, a instituição como um todo, eu acho que ela não está só longe da fé. Ela está longe até da pessoa, ela está muito, como eu disse, máquina, tecnologia. Não que a dispense, longe disso, mas eu acho que ela é um complemento. E é secundária, Eu acho que essa relação médico-paciente, como a gente estava falando, é confiança, é fé. E o que eu entendo fé? Fé é força, certo? É você ter uma força, você saber dessa sua força de criação, você saber que você tem a fé, né, voltada, que pode ter o apoio de uma fé espiritual que varia, ao meu ver, e todas elas têm um respeito, desde que sejam verdadeiras e autênticas, e respeitem a pessoa em primeiro lugar, e respeite o outro. Tá? Então, essa fé é fundamental. Eu acho que, por exemplo, essa semana eu atendi um senhor já beirando os 90 anos, na fase de 85, 90, e que ele teve um AVC, um derrame importante, e que os médicos colocaram para ele que dificilmente ele ia recuperar alguma coisa, que ele teve uma paralisia grande do lado esquerdo. Sim. Aí todo mundo ficou impressionado, achando que era um milagre, porque ele voltou a escrever, a falar. Normal. Hoje anda com uma bengalinha, mas conseguiu coisas que ninguém supunha. Mas, embora tenha sido o primeiro contato com ele, eu pude sentir muito disso, a força que aquela pessoa tinha, a fé que ele teve, a fé de levantar, tocar a vida, ser sempre um cara batalhador. Então eu acho que para a cura, tá, de qualquer mal, seja físico, seja emocional, a confiança, a fé é fundamental. Tanto é que muitas vezes a gente tem que fazer isso. O primeiro passo em muitas pessoas é ter que despertar isso dentro da pessoa. Isso que é a doença pior. É quando ela desacredita de si própria. Quando ela desacredita do próximo. Quando ela desacredita da criação. Né? Então ela passa a não enxergar mais nada. Ela se sente vazia. Pessoas assim é o primeiro passo que você tem que dar. Ajudar as pessoas a voltarem a ter fé, confiança, tá? Para aí poder sim ter força de se levantar. Então, isso, tanto na doença quanto na saúde, a fé, a confiança, a percepção da criação dentro de si é fundamental. E você acredita também, às vezes já aconteceu várias pessoas, até na rádio, vários testemunhos, de um exemplo, uma pessoa está com uma doença, o médico fez a parte dele, pela medicina, olha, pela medicina é impossível essa pessoa continuar vivendo, ele explica bem o médico, pela medicina. Mas aconteceu um milagre no momento, Deus voltou a vida da pessoa, curou até um câncer, que foi o caso. Isso você já presenciou em hospitais? Você já viu, já participou? Sim, sem sombra de dúvida. E muitos dos meus colegas também já viveram essa situação, a ponto de depois falar, olha, eu não consigo explicar, mas está aí, é verdade. Sim. Né? E fez coisas que a própria medicina, né, já tinha entregue os pontos, já tinha jogado a toalha. E mesmo, tá? Mesmo quando a pessoa nem vive, a pessoa mesmo que falece, tá? Muitas vezes até a passagem dela
torna-se muito melhor, muito mais tranquila, muito mais suave para si, muitas vezes para o meio que ela está, para a família, tudo isso, quando ela faz esse resgate. Às vezes, porque a gente às vezes acha que a solução sempre é a pessoa estar viva. E não, às vezes foi o tempo dela. E ela está naquele momento de fazer uma passagem, mas ela consegue fazer aquela passagem às vezes de mais tranquila, muito mais tranquila, gerar em torno dela também um sentimento melhor, né? E que no fim a história de vida daquela pessoa, o que ela fez, o que ela criou, acabe ficando para os que ficam como uma base importante, tá? Então, sem sombra de dúvida, tanto para a cura, para a recuperação física, como para aqueles que realmente nem conseguem fazer isso e realmente falecem, esse lado é fundamental. Eu creio nisso. É difícil às vezes a pessoa pensar nisso, mas é uma realidade. Deus já criou o homem assim, né? O homem nasce, vive, cresce, tem a sua família, mas uma hora ele volta. Deus tem que chamar, ele volta ao pó. Então, quer dizer, ele tem que também ter esse encontro, pensar nisso uma hora, né? Tem que saber, tem que fazer mais uma, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou explicar? Ele tem que se preparar para esse momento, porque tem pessoas que, se não se preparar, ficam até doidos, né? Tem que ser amarrado na cama, não aceitam o que está acontecendo. E você vê o seguinte, Hamilton. É difícil. O que nesse universo, né? Você vê, é uma lei universal. Até onde vão os nossos conhecimentos, né? Até os planetas, até as estrelas, o Sol, tem começo, meio e fim. Então, o fim físico não é uma coisa, uma maldade, uma coisa contra o ser humano. Faz parte de uma lei universal. Então, eu acho que entender isso, que a gente nasce, recebe o dom da vida, vem para criar, produzir, fazer acontecer, e de forma saudável, positiva, mas um dia isso vai se transformar, tá? Nós vamos finalizar o nosso tempo aqui, é o processo natural, não só nosso. Verdade. Até onde eu sei, do nosso universo. É uma lei universal. Para finalizar, já faltam agora 11:04. Você tem alguma religião? Você veio de alguma religião? Hoje você é cristão? Você crê em Deus ou não? Qual é a sua Então, o que eu digo hoje, que atualmente eu me coloco como uma pessoa cristã. Eu fui educado no meio católico, meus pais são católicos até hoje, né? Eu tive todo um berço católico. Mas eu vejo as instituições hoje religiosas, às vezes, com algumas dificuldades, com alguns problemas. Sim. Então, os princípios da religião católica, do cristianismo, né, eles são, acho que, princípios também universais. E eu os mantenho. Tá? Então, eu acho que eu tenho uma oportunidade muito grata de conviver com a criação no meu dia a dia. Eu tenho a oportunidade de estar ali, vamos dizer assim, com o nome que se queira dar. Deus, Alá, Jeová, né? Eu acho que são nomes diferentes para, no fundo, na minha forma de entender, o único ser criador. E mais do que um ser criador, a criação. Então eu tenho a felicidade de ter uma profissão, não que outros não tenham. O professor tem, você como radialista, até, vamos dizer, a gente fala, às vezes o engenheiro que está lidando aqui, como estamos lidando, cercado de equipamentos, tudo isso é criação, né? Mas a oportunidade que eu estou tendo ali é de lidar com a criação, com o ser humano como um todo. E de poder ajudar aquele ser que está sofrendo, né? E muitas vezes o sofrimento físico sendo só uma fachada de um sofrimento muito maior, que é o sofrimento das emoções, dos sentimentos, né, dele não conseguir ser aquela pessoa que ele tem no fundo o potencial de ser. Isso para mim é uma maior evidência e a satisfação que eu tenho de lidar com o ser, a ser criado, a obra do Criador. Sim. E você, doutor Carlos Alberto Ranzani, é bem requisitado lá em São José, né? Felizmente eu tenho tido um bom retorno, eu sou bem avaliado, sou bem visto, né? E acho que é uma grande satisfação, porque é fruto, acho que do empenho, do trabalho que eu venho tendo, do apoio que eu sempre tive da minha família, dos meus pais, da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, e algo que eu valorizo muito, dos meus grandes mestres, dos meus grandes mentores.
pessoas que foram fundamentais na vida. Eu citei o Dr. Pontes, mas vários outros foram fundamentais por causa justamente disso. Foram pessoas que tinham muito conhecimento, mas não eram egoístas de querer manter para si aquele conhecimento. Sim. Tinha a satisfação, o prazer de permitir, transmitir e se gratificarem de ver aquele conhecimento crescer. Foram pessoas muito importantes na vida, e boa parte do que eu faço, sem dúvida, eu devo a esse grupo, né, de pessoas, a família, esses professores, esses mestres e os amigos que eu tenho. Amém. Bom, para finalizar, o senhor queira passar mais uma explicação aos ouvintes o que é uma medicina psicossomática, só para ficar bem na mente dos ouvintes que estão participando. Alô, Margarete, obrigado pelo carinho aí, grande abraço. Alô, Alexandre Silva. Alô, Thelma Ferreira. Alô, Dora, obrigado. Alô, Valdeci Carvalho. Alô, Priscila Faria. Alô, Maria Lúcia. Um toque especial para quem está nos acompanhando sobre a medicina psicossomática. Então, eu acho que é bem isso, é reforçar a ideia que é aquele médico que vai buscar te conhecer como um todo. Vai ouvir as suas queixas físicas, vai ouvir as suas queixas emocionais, vai procurar te conhecer e encontrar a melhor forma de despertar em você pessoa, o melhor caminho para a sua felicidade, para a sua cura, né? Quer dizer, vai ser essa visão geral e não das partes. E principalmente, né, vai dar um valor bastante significativo ao seu lado emocional, à sua personalidade, a quem você é, a sua história de vida. Então, bacana. É esse tipo de abordagem. Amém. Doutor, o que o senhor pode falar rapidamente? É uma pergunta até boa, porque hoje a gente acompanha a Valdeci Carvalho. Excelente entrevista. Obrigado, Valdeci. A gente vê médicos aí na televisão sendo acusados de pedofilia, sendo acusados de estupro, médicos falsos também, que tem lá o seu papel de médico, mas na realidade ele não é formado. O que o senhor, que é um médico profissional, que respeita os seus clientes, é claro, como agora você está explicando uma coisa linda que é a medicina psicossomática, o que você pode falar para esses médicos aí que brincam com o povo, que estão aparecendo agora nesse final e início de ano, né? Porque terminou o ano assim, já está o início de ano alguns também. Na verdade, infelizmente, são pessoas, alguns até realmente profissionais que se formaram, outros que se fazem de profissionais. Sim. São pessoas que, em primeiro lugar, quebram aquilo que eu te coloquei, que ao meu ver é o mais importante, o respeito. O respeito. Seja você um profissional, tem um título, uma faculdade, seja alguém que só se aproveita disso, você não tem o direito de não respeitar o outro. O outro é um ser vivo, é uma obra da criação tanto quanto a sua. Você abusar dessas pessoas de qualquer forma, seja sexual, seja moralmente, seja da boa fé, porque acho que isso é uma das coisas que mais pega hoje. Você abusa da boa fé das pessoas, mesmo às vezes sendo profissional. Você oferece alguma coisa que você acha, sabe que aquilo vai encantar alguém, mas que aquilo não é uma verdade. Então você abusou de um desejo de alguém, da boa fé de alguém, né? Isso acho que, com todo respeito a quem faça, não estou aqui para julgar ninguém, mas não é o caminho. Então eu acho que a atenção que as pessoas têm que ter é justamente isso, né? Acho que tomar cuidado, né, de conhecer quem é o profissional, tomar cuidado de não se encantar com aquela história do milagre, da coisa fácil. Viver, gente, não é simples, não é fácil. Você pode viver bem, sim, você pode viver feliz, você pode ser tudo o que você é, mas, olha, não vai cair do céu. É trabalho, você pode ter dedicação, é trabalho duro, é você se conhecer, é você criar um grupo de verdadeiros amigos, criar realmente uma família, tá? Quer dizer, isso é a base de tudo, isso é fundamental, tá? E por isso que tem que ser vista a vida com mais seriedade, e eu acho que falta muito atualmente isso. Duas coisas, falta seriedade, falta as pessoas se conhecerem, as pessoas estão muito longe de si próprias, elas estão buscando ser felizes e fazer coisas que dizem que está lá fora, né?
Quando, na verdade, a felicidade está dentro de cada um de nós. Você vive com o de fora, você busca o de fora, você faz para fora, tá? Mas baseado no seu princípio, no seu referencial, que é fundamental. Maravilha, parabéns pela explicação, e o importante é que a gente sabe que você é um doutor de qualidade e quando vai deitar, deita tranquilo, dorme sossegado, né? Sossegado, em paz, satisfeito. Gente, falamos com o Dr. Carlos Alberto Ranzani, clínico geral e especialista em cuidar de pessoas com dificuldades na vida, como, por exemplo, de ser feliz, né? De ser comunicativo, e ele tem um mérito. Isso é importante. E ele falou bacana também, explicou o que é a medicina, que eu também não conhecia, psicossomática. Eu amei isso, viu, doutor? Um grande prazer. Bacana, uma bom satisfação. saber. Fico grato pela oportunidade. Bacana, obrigado viu? pelo convite, estou à disposição. Eu já lembro que tem médico, às vezes a gente vai no médico, ele pergunta, né? Aonde dói, né? Qual a sua dor, né? Nem conversa com a gente, né? Tudo bem, o que houve com você e tal. E como você falou, um bate-papo, às vezes o médico conversando, ele consegue captar muita coisa ali do paciente e ajudar o paciente. Sem dúvida. Né? Sem sombra de um dúvida. psicólogo mesmo, com certeza. E tem essa vantagem de você poder também ter uma série de outros recursos que te ajudam muito. Sim. Né? E por isso que você vai criando uma relação de confiança. Confiança. De ambos os lados. Né? E com isso, de fidelidade até. Porque são as bases para a gente ter algo forte, firme para construir. E para finalizar também, avisando você aí que está precisando fazer exame, principalmente entre aspas o de próstata, né? Seja amigo do seu médico, seja mais calmo, não pense besteira, não fale que você não é homem se você fizer um exame desse, porque o que manda é a sua vida, é o amor que você tem no teu órgão, né? Que está lá precisando de uma ajuda, de repente você tá bem, você pensa que está bem, mas não está, né, doutor? Sim, sem dúvida. Aí a hora que ele acorda, e outra coisa, aquilo fica difícil, né? Justamente, que nós chegamos. Eu já fiz esse exame. Pois não tem nada especial, assim, se achar que isso é contra a masculinidade. Que nada, doutor. Nada disso. A maior das bobagens é você se deixar vencer por preconceitos. Ideias equivocadas e que te fazem ir por um caminho totalmente perdido. Por exemplo, um dos cânceres que mais matava as mulheres era o de mama. De mama. Lá atrás, muito tempo atrás, foi colocado isso e começou a se ensinar as mulheres a fazerem autoexame, tá? Se viu os preconceitos que tinham na época, que muita gente achava que era masturbação, isso foi sendo tirado, foi sendo modificado, né? Porque muitas mulheres não podiam, tinham um mito, de não nem se tocarem, tá? E quantas mulheres faleceram por câncer, como tem homens hoje falecendo por câncer de próstata, pura e simplesmente porque não se conheciam. Não se conheciam. Não foram ver como que eles estavam de verdade, porque achavam que alguma coisa assim ia ser vergonhoso, pejorativo, contra a pessoa, tudo, contra a masculinidade. Tabus, preconceitos matam. É verdade. O marido, às vezes, ele não liga da mulher ir no ginecologista, com certeza. E ela também tem que se expor, né? A um exame que é difícil para ela. Mas ele diz que para ele não dá fazer um exame de próstata. É interessante, né? Pois é. Mas, por exemplo, tanto quanto para a mulher, né? Ela ser colocada para fazer um exame ginecológico também não é nem um pouco confortável. Sim. Tá? Para o homem também pode não ser muito confortável o exame de próstata, mas por isso que também essa confiança é muito importante. Verdade. Porque aí você vai se sentindo à vontade com aquele profissional. E você, ao se sentir em vontade, você vai vendo que toda aquela ideia era mais um preconceito do que uma dificuldade efetiva. Sim. Tá? Amém. Quando eu fiz o meu exame, por exemplo, às vezes a gente fala assim, as pessoas dão risada, mas, gente, é o exame que tem que fazer, pô. Sim. Quando eu fiz o meu exame, eu fiz com um médico que eu já conhecia. Sim. Ele foi médico do meu filho. Pois é. Quando eu levei meu filho, quando criança, para fazer um tratamento que precisava, né? Quando ele era criancinha, no piruzinho dele. Certo. E esse médico foi o médico que fez o exame de próstata. Olha pra você ver, já conheci, já fiquei mais tranquilo. Ô, doutor, você aqui, calma, senta aí. Por isso que a citação... Você tá rindo aí, mas é verdade, eu tô falando pro ouvinte, ó. É coisa séria, viu, gente? Pois é, a gente tá rindo justamente porque já ficou fácil, né? Porque a coisa ficou muito mais suave, ficou muito mais tranquila. Eu até tirei meu rosto aqui da tela, só tá o doutor aparecendo, deixa eu renovar aqui. Só tá o doutor aparecendo ali.
Tá tudo certinho aqui, doutor. Tá ótimo, então. Vou renovar a página aqui pra... E tem que fazer mesmo, gente. Não tem que ficar pensando besteira. E outros exames também, não é só de próstata, não. E outra coisa também, não só os exames de próstata, tudo isso, mas você ser verdadeiro, você ser autêntico. Quer dizer, você apresentar para o profissional que está disposto, está se colocando à sua disposição para te entender, para te ajudar, você ter uma posição clara, honesta, né? Porque você não está sendo honesto só com um profissional, você está sendo principalmente honesto consigo próprio, né? E acho que esse é um outro ponto muito importante. A partir do momento que você é honesto com alguém, as coisas ficam muito mais fáceis, você constrói alguma coisa. E quando você é consigo mesmo, você já está se respeitando. Honestidade é respeito. E aí, ao se respeitar, você abre um caminho grande para a sua própria cura, ao seu próprio cuidado. Então, honestidade, postura clara, honesta com o profissional que está te atendendo é fundamental também. É lógico, de ambos os lados. Tá, e falamos com o Dr. Carlos Alberto Ranzani, de São José dos Campos, clínico geral e especialista em cuidar de pessoas com dificuldades na vida, em comunicação, em ser feliz, e ele é um médico bem conceituado e bem procurado. Doutor, muito obrigado aí, os microfones da Cristal para os seus cumprimentos finais. Agradeço muito a oportunidade, foi um grande prazer estar aqui com vocês, estou disponível a qualquer momento que eu puder trazer informação, conhecimento para as pessoas, estou à sua disposição, foi um grande prazer. Amém. Felicidade para todos, que todos tenham o desejo, a busca de construir a sua felicidade, a sua saúde. Maravilha, doutor, um abraço, boa volta a São José dos Campos. Obrigado. Né? E uma outra hora, quem sabe, o senhor volta aqui e vamos conversar de novo. Estou sempre à disposição. Se eu puder vir aí, será um prazer pra gente. Muito obrigado. Um abraço, fique com Deus, boa viagem de novo. Obrigado. De volta a São José dos Campos, terra boa. Graças. Inclusive a Cristal nasceu lá. A Cristal foi de São... contou ali, a Cristal foi de São José, ficou uns 4 anos lá e agora está 2 comigo. Parabéns, belo trabalho. Compramos e trouxemos para cá. Um abraço, doutor. Sucesso. Valeu. Agora, na sequência, você vai acompanhar o programa do pastor Alex Santana aqui na Cristal Gospel.